vocês? Eu ainda existo, não me matem, tô aqui novamente, tô com a mesma roupa do último, mas não reparem. Já passou aí um tempinho, né, que a gente não se encontra, que eu não venho aqui gravar um vídeo, mas sem desculpinha, sem blá blá blá, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló. Quem foi essa mulher, né? O que ela fez, o que ela viveu. Essa história é uma advertência para nós mulheres, né? A história de Ló não é uma história do que devemos fazer, mas daquilo que não devemos fazer. Aí tá calor, igual tá aqui, porque aqui tá derretendo. Ló era o sobrinho de Abraão. Quando a gente estudou Sara, eu falei um pouquinho sobre Ló. Quando Deus manda Abraão sair da terra e, né, ir para uma terra que Deus ia falar para ele onde era, Deus manda Abraão ir sozinho e ele leva Ló, que é esse esposo dessa moça, que não tem o nome na Bíblia. Eles prosperavam muito, tanto Ló quanto Abraão prosperavam muito. E aí eles começam a ter desavenças entre os dois, né? Sobre o que cada um tinha, sobre os servos, sobre os bois. E aí Deus fala, não, vamos corrigir isso, né? Vamos separar os dois. E aí Deus dá uma ordem que eles deviam seguir seus caminhos separados, né? E aí Abraão manda Ló escolher onde ele queria ir. E aí Ló olha ao seu redor e escolhe uma terra que lhe parecia muito agradável aos olhos. Ela parecia ser próspera, ela parecia ser uma terra muito boa, mas o que Ló não sabia é que essa terra era cercada por uma cidade muito corrupta, que é Sodoma. E aí isso culmina na destruição da família de Ló. E aí é isso que nós vamos ver um pouquinho. Então, o que acontece, né? Ló, motivado por seu egoísmo, né? E por viver ali já nessas redondezas por algum tempo, ele se torna um cidadão sodomita. Ele se muda para Sodoma, né? Ele se adapta aos costumes, à maneira, às coisas que aquele povo fazia. E eram coisas que não agradavam a Deus, né? O povo sodomita, sodomismo, né? Vem desse povo, do que eles faziam nessa época, né? Das práticas sexuais que eles tinham nessa época. E aí a gente vê que Ló se torna um homem muito honrado nessa cidade. Ele era muito respeitado. A palavra de Deus fala que Ló se assentava à porta da cidade. E os homens que faziam isso eram homens muito respeitados, muito honrados, né? E com isso a mulher de Ló desfrutava dessa honra do marido, né? Ela desfrutava daquilo que o marido tinha, né? Das suas riquezas. Eu fico olhando para baixo, é porque eu fico olhando como que tá a telinha, sabe? Por isso que eu fico assim, com o olho, mas eu vou melhorar. Eu também tô com muita olheira hoje. Tô vindo de um feriado, mas tô cansada, parece. Mas eu tenho olheira de sempre, assim. No próximo vídeo vou passar um corretivozinho. Voltando, ela se apega aos bens materiais, né? A vida dela era muitas riquezas, muita coisa boa, muitos bens, muitos vestidos, muitas servas. Então ela começa a gostar daquilo, né? E aí um belo dia, Ló recebe a visita de 2 anjos, mas eles pareciam homens comuns, eles não se apresentaram como anjos, né? E aí Ló recebe a visita desses homens e leva eles para sua casa e pede para a mulher preparar uma refeição para esses homens. Está descrito lá em Gênesis 19, que fala assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló,
levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele e enfrentaram em sua casa. E entraram em sua casa. E fez-lhe banquete e cozeu bolo sem levedura e comeram. Então esses homens chegam lá, né? E aí é um alerta para a nossa vida, né? Você pode estar recebendo anjos na sua casa. Às vezes, quando você hospeda alguém ou quando você convida alguém para um jantar ou para alguma coisa, essas pessoas podem ser anjos de Deus na sua vida, né? E aí, os sodomitas veem aqueles homens entrando na casa de Ló. E aí eles vão lá e pedem para Ló entregar esses homens para eles, para que eles pudessem praticar a sua perversidade sexual, né? E Ló, ele teme entregar aqueles homens. Ló era um homem temente a Deus acima de tudo, né? Apesar dele estar vivendo nesse mundo corrompido, ele era um homem temente a Deus. Então ele teme entregar aqueles homens porque ele sabia quem eles eram. E ele oferece a própria filha no lugar desses homens. Então a gente vê o quanto que Ló já estava afetado por esse costume, né? Para dar a própria filha. E ele sabia o que os homens iam fazer. Então ele faz isso. E aí os homens falam que não, né? Eles não querem. E aí eles começam a bater na porta e a quase que derrubar mesmo a porta da casa de Ló. E aí quando eles estavam quase entrando, os anjos, eles cegam aqueles homens e aí eles mantêm a família de Ló em segurança. Eles salvam a família de Ló. A família de Ló, eles foram libertos pela graça de Deus, porque eles não estavam fazendo nada que agradava aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário, eles estavam vivendo em meio a uma cultura que o Senhor abominava. Mas mesmo assim, Deus foi lá e interviu. Então a família de Ló é salva. E aí, esses homens contam para Ló que eles precisam fugir, sair dali o mais rápido possível, porque a cidade seria destruída. Deus mandaria uma destruição naquela cidade por tudo aquilo que aqueles homens estavam fazendo. E aí nós vamos ler, isso está lá em Gênesis 19 ainda, no 12, que fala assim: Então disseram aqueles varões a Ló: Tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. No 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-lhe nu e puseram para fora da cidade. Então, esses anjos, né, vão lá e mandam Ló falar assim: chama toda a sua família e vai embora, né, foge daqui. E aí Ló vai lá, fala com todo mundo, mas ninguém acredita nele. Todo mundo acha que ele estava sendo um zombador. E aí,
os anjos pegam na mão da família de Ló e falam: vamos embora, essa cidade vai ser destruída. E aí eles vão, né? E nessa história toda, né, Deus dá apenas uma ordem para a família de Ló. Fala assim: e aconteceu no 17, Gênesis 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Então Deus só fala assim: foge, não olha para trás e não para no caminho. Deus só fala isso, né? E aí, eles saem com essa instrução. E aí Deus começa já a destruir aquela cidade, né? Deus já começa a mandar destruição sobre aquela cidade. E quando eles já estavam bem distantes, assim, de Sodoma, a mulher de Ló se lembra do que ela havia deixado para trás. Então ela se lembra dos bens, ela se lembra das casas, das amigas, da família. E aí ela desobedece a ordem de Deus e ela olha para trás. E aí ela morre. Ela vira uma estátua de sal. Então, isso é um alerta, né, que Deus faz para a nossa vida. Que a gente não deve ser apegado ao passado. Aquilo que nos foi tirado, né? A gente precisa confiar em Deus e que eles deveriam crer no melhor e não naquilo que eles estavam deixando para trás. E ela não conseguiu fazer isso, né? E ela desobedece essa ordem e ela vira uma estátua de sal. E aí eu fico pensando, né? Quantas vezes a gente age como a mulher de Ló? Quantas vezes a gente tem dificuldade de sair da nossa zona de conforto? Quantas vezes a gente tem dificuldade de largar tudo aquilo e obedecer a Deus? Eu tenho uma amiga, Carol, beijo Carol, que largou um emprego muito bom numa loja muito boa, muito famosa aqui na nossa cidade, porque Deus tinha um chamado para a vida dela, que era o de trabalhar numa ONG. E ela obedeceu a Deus. Glória a Deus, né? Ela obedeceu, mas as pessoas achavam que ela era louca de estar fazendo isso. E muitas vezes nós mesmos achamos que a gente está sendo louco, né? Às vezes a gente tem histórias, eu conheço histórias de pastores que já deram casas, carros. E aí, às vezes, Deus tem te pedido muito menos. Às vezes, Deus tem te pedido seu tempo. Às vezes, Deus tem te pedido um prato de comida. Às vezes, Deus tem te pedido para você largar de ver novela. Eu fiz um jejum um tempinho atrás, de 40 dias sem redes sociais. E foi tremendo. Eu vi, assim, o quanto as redes sociais estavam me aprisionando a uma vida que às vezes não era a minha realidade. Porque no mundo virtual todo mundo é muito lindo, né? A vida de todo mundo é muito linda. E aí você vai vivendo, passando a viver aquilo. E aí Deus me alertou, né? E eu obedeci. Então, se Deus tem te chamado para qualquer coisa, obedeça. Não olhe para trás. Lá em Lucas 17:32, Deus faz um alerta para a gente. Ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, essa é uma coisa que nós mulheres temos que fazer todos os dias. Nós temos dificuldade de desapegar. Nós mulheres. Os homens, eles são mais desapegados. Nós mulheres, nós somos apegadas à família, a roupas,
coisas. Então eu quero te dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. Se Deus tem te pedido algo e você tá apegada àquilo, entrega. Pode custar sua vida. Esteja disposta a viver aquilo que Deus tem para você. Fiquem com Deus. Prometo não demorar muito e um beijo.